Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, hoje é terça-feira, 18 de fevereiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviços para você. Eu sou Luciano Seixas e nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. E a gente abre esse giro de notícias com um assunto que mexe no bolso. Economia na conta de luz. Uma alternativa tem conquistado cada vez mais brasileiros. Segundo a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, mais de 65 mil novos consumidores passaram a usar placas solares. Só em janeiro deste ano, hein? José Carlos Andrade tem as informações. Mais de 65 mil consumidores brasileiros fizeram a instalação de sistemas de micro e mini geração distribuída de energia elétrica em janeiro de 2025. A ação resultou em um acréscimo de 725 megawatts de potência instalada. A energia é oriunda de placas fotovoltaicas. A tecnologia é capaz de gerar corrente elétrica a partir da radiação solar. Com a iniciativa, o consumidor lança o excedente gerado na rede de distribuição para usar a energia nos momentos de repouso do sistema. Ao todo, 112 mil unidades consumidoras passaram a aproveitar os excedentes da energia gerada, segundo dados reunidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. São Paulo foi o estado que mais se destacou em janeiro, tanto em número de sistemas instalados quanto em potência. Aproximadamente 14 mil usinas começaram a operar com uma capacidade de 122 megawatts. Campo Grande foi a cidade com o maior crescimento. No primeiro mês deste ano, mais de 1.100 usinas entraram em atividade na capital do Mato Grosso do Sul. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revela que a inflação desacelerou para todas as faixas de renda em janeiro. Diego Freitas tem os detalhes. A inflação recuou para todas as faixas de renda em janeiro, na comparação direta com dezembro de 2024, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O alívio veio para as famílias de menor poder aquisitivo, que sentiram o impacto da redução de 14% nas tarifas de energia elétrica. Enquanto a inflação das famílias de renda muito baixa passou de 0,48% em dezembro para uma queda de 0,17% em janeiro, a inflação para famílias de renda alta se manteve praticamente estável, registrando 0,54% em janeiro, ante 0,55% no mês anterior. Apesar disso, a alta dos alimentos pesou mais nas faixas de renda mais baixas. Produtos como café, tubérculos, carnes e ovos ficaram mais caros. Já para as famílias de renda alta, os maiores impactos vieram dos combustíveis e das passagens aéreas. No acumulado de 12 meses, a inflação foi de 4% para as famílias de renda muito baixa e de 5% para as de renda alta. As informações compõem o indicador IPEA de inflação por faixa de renda, divulgado nesta terça-feira. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas. A mistura do biodiesel no diesel vai continuar com a proporção de 14% para conter o preço dos alimentos. A medida foi tomada pelo Conselho Nacional de Política Energética para evitar impactos no custo dos alimentos, já que o biocombustível é produzido em grande parte com insumos da soja. Claudimário Carvalho. O Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, decidiu manter a mistura de biodiesel no diesel em 14% e suspender o aumento previsto para março. De acordo com o governo federal, a medida busca evitar impactos no custo dos alimentos, já que o biocombustível é produzido em grande parte a partir da soja. Segundo informações do Conselho, a prioridade do governo é reduzir os preços nas prateleiras dos supermercados. Por isso, o aumento para 15% ficará suspenso até que haja efeitos positivos sobre o valor dos alimentos. O CNPE
também aprovou uma operação conjunta entre órgãos do governo para combater fraudes na mistura obrigatória do biodiesel. A iniciativa, liderada pelo Ministério de Minas e Energia, é para reforçar a fiscalização e garantir uma concorrência justa no setor. O CNPE alerta que fraudes na composição do diesel podem prejudicar investimentos no biocombustível, comprometer o abastecimento e elevar o preço do produto. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A portabilidade de planos de previdência complementar foi regulamentada pela Receita Federal. As regras definem os critérios para a migração de recursos e clientes. Vamos saber mais com Lademir Filipim. A Receita Federal publicou um normativo que regulamenta os procedimentos para a portabilidade de recursos e migração de participantes entre planos de previdência complementar aberta e fechada. A norma define procedimentos, prazos e responsabilidades durante essas transferências. Com a nova legislação, a transferência de informações sobre o tempo de acumulação no plano de origem se tornou essencial para o cálculo da alíquota do imposto de renda. A responsabilidade pelo fornecimento desses dados cabe à entidade de origem para transferências realizadas desde 1º de janeiro de 2025. Para mais informações, acesse gov.br/Previc. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O presidente Lula recebe hoje aqui em Brasília a visita oficial do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. A repórter Márcia Fernandes tem mais detalhes das agendas bilaterais que começaram de manhã e vão até a noite desta terça-feira. Vamos ouvir. O presidente Marcelo Rebelo chegou ao Palácio do Planalto acompanhado da cavalaria. Ele passou em revista as tropas do batalhão da Guarda Presidencial e subiu a rampa do Palácio do Planalto, ladeado pelos Dragões da Independência. No topo, foi recebido pelo presidente Lula. Lado a lado, os presidentes ouviram os hinos dos dois países. Depois da recepção, Lula e Marcelo Rebelo seguiram para uma reunião privativa e depois para uma de trabalho com ministros brasileiros e portugueses. As reuniões entre os presidentes dos dois países marcam uma série de compromissos que a delegação portuguesa tem no Brasil durante esta semana. Nesta quarta-feira, Lula e o primeiro-ministro português, Luiz Montenegro, vão liderar a 14ª edição do Cimeira Brasil-Portugal. Um encontro de alto nível reúne líderes dos dois países para discutir e fortalecer a cooperação bilateral em diversas áreas, como defesa, segurança e ciência. O encontro retribui a visita que Lula fez a Portugal em abril de 2023, na primeira viagem do presidente brasileiro à Europa neste terceiro mandato. A vinda do presidente e do primeiro-ministro português ao Brasil marca os 200 anos de relações diplomáticas entre as nações. Além das influências na língua, cultura, literatura e culinária, Portugal também mantém fortes laços econômicos com o Brasil. As trocas comerciais entre os países no ano passado chegaram a 4 bilhões e 700 milhões de dólares. Da agência Rádio Gov em Brasília, Márcia Fernandes. E agora, saúde. O Brasil prepara um mutirão de cirurgias no SUS a partir de março. O objetivo é diminuir o tempo de espera dos pacientes. Estefânia Lima. O governo federal vai fazer um mutirão nacional para reduzir as filas de cirurgias no Sistema Único de Saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, a ação, que começa em março, busca diminuir o tempo de espera dos pacientes e garantir mais acesso aos serviços de saúde em todos os estados. Ainda de acordo com a pasta, em 2024 foram feitas 14 milhões de cirurgias no Brasil, um recorde no SUS. O programa funciona com a adesão de estados e municípios, que enviam suas programações de cirurgias com aprovação estadual. A Secretaria de Atenção Especializada à Saúde analisa e decide a aprovação com base em critérios técnicos e na demanda. Em 2023, o Programa Nacional de Redução das Filas teve um ano de vigência e 600 milhões de reais de orçamento, distribuídos entre os estados conforme a população e as filas existentes. Em 2024, o investimento dobrou para 1 bilhão e 200 milhões de reais.
Em 2025, o programa passou a fazer parte do Mais Acesso a Especialistas, na área de cirurgias. Segundo o Ministério, o Mais Acesso a Especialistas amplia o atendimento com consultas, exames e, agora, cirurgias mais rápidas. Para mais informações, acesse gov.br/saúde. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E atenção, você que pretende viajar, é preciso ficar de olho se o destino exige imunização contra a febre amarela. O Ministério da Saúde recomenda a vacinação de viajantes para áreas de risco. Dilson Santa Fé tem as informações. O Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica com recomendações sobre a febre amarela. Quem for viajar para regiões com registros da doença deve conferir a carteira de vacinação. Se a vacina não estiver em dia, é preciso buscar a imunização com pelo menos 10 dias de antecedência. São Paulo concentra a maior parte dos casos registrados em 2025, motivo pelo qual ganhou reforço na distribuição de vacinas. O estado já recebeu 2 milhões de doses até o início de fevereiro, sendo 800 mil extras. Outras 600 mil devem ser enviadas ainda nesta semana. A vacina contra a febre amarela é gratuita e faz parte do calendário básico do SUS. Até 10 de fevereiro, o governo já distribuiu mais de 4 milhões e meio de doses, com mais de 270 mil aplicações registradas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Novos canais de TV digital foram autorizados em 25 municípios de 10 estados do Norte, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Quem tem os detalhes é o Lademir Filipim. O Ministério das Comunicações autorizou a retransmissão de canais digitais em 25 municípios dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. As empresas que receberam a liberação devem solicitar a autorização da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e obter o licenciamento das estações. O serviço de retransmissão de televisão amplia o alcance das emissoras em locais onde o sinal não chega ou apresenta falhas. Os canais podem operar em caráter primário, com proteção contra interferências, ou secundário, sem essa garantia. As emissoras autorizadas vão poder retransmitir os sinais de estações geradoras de TV comercial ou educativa. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. E o governo federal convocou a terceira e última turma aprovada no Concurso Público Nacional Unificado para os cursos de formação. Quem conta pra gente é Claudimário Carvalho. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, divulgou a terceira e última convocação para os cursos de formação no Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU. O governo chamou mais 42 candidatos para os cursos de formação após desistência na lista anterior. Os participantes devem confirmar presença até amanhã, dia 19, na plataforma oficial através do site gov.br/gestal. Apenas os candidatos que responderem sim terão a vaga garantida. Já aqueles que foram chamados na segunda lista e agora aparecem para um cargo de maior preferência não precisam repetir a confirmação. A próxima etapa do concurso será em 28 de fevereiro, com a divulgação das listas definitivas de classificação e dos aprovados para matrícula nos cursos de formação. O CPNU ofereceu mais de 6 mil vagas em 21 órgãos e atraiu mais de 2 milhões de inscritos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E tem novidade para alertar a população sobre deslizamentos de terra. O governo lançou o sistema para monitoramento e previsão de deslizamentos, o GeoRisc. Vamos ouvir aí os detalhes no Minuto Ciência. Minuto Ciência. Com o objetivo de aprimorar a capacidade de previsão e monitoramento de deslizamentos de terra, oferecendo alertas com até 72 horas de antecedência,
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação lançou nesta segunda-feira o GeoRisc, um novo sistema desenvolvido pelo Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, unidade de pesquisa do MCTI. A cerimônia ocorreu em São José dos Campos, município paulista. O sistema de previsão de risco de deslizamento de terra representa um avanço significativo em relação às previsões anteriores, que eram feitas com 24 horas de antecedência. Atualmente, o CEMADEM monitora 1.133 municípios, dos quais 1.083 já possuem limiares de risco específicos identificados. Durante o ato, a ministra Luciana Santos ressaltou que o GeoRisc também pode ajudar a salvar vidas. Lançarmos esse novo sistema que aprimora essa qualidade de previsão de risco, de deslizamento no nosso país, nos coloca na vanguarda da antecipação de risco. E trata-se de uma ferramenta inovadora, como foi apresentada aqui, que em última instância tem o potencial de salvar mais vidas e evitar perdas materiais. O GeoRisc é capaz de gerar previsões mais precisas e antecipadas sobre riscos de deslizamentos de terra, utilizando modelos numéricos de previsão meteorológica, dados históricos de chuva e limiares críticos de precipitação previamente definidos. Entre os resultados do novo sistema, destaca-se um aumento de 13% na taxa de detecção de ocorrências de deslizamentos e de 15% na taxa de acerto das análises de risco, quando comparado com os métodos tradicionais. O GeoRisc é calibrado para oferecer resultados tanto em nível regional quanto municipal. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Para atletas militares do Brasil, estreiam com ouro no Invictus Games. Quem traz as informações ao vivo aqui pra gente é a Thaísa Vitória. Boa tarde, Thaísa. Você já tá virando nossa setorista de esporte, hein? Ontem e hoje, né? Vamos lá, conta pra gente. Luciano, coisa boa, notícia boa. Vamos lá, gente. Então foi muito bacana essa notícia, né, pro nosso esporte. Dessa vez eu trago aí outras informações. Os paratletas militares brasileiros fizeram história no Invictus Games Vancouver Whistler 2025. O time conquistou a medalha de ouro no vôlei sentado ao vencer a Nigéria por 2-0 na final deste sábado, dia 15. Foi a primeira participação do Brasil nessa competição, que reúne militares e veteranos com deficiência. Além do ouro, os atletas também se destacaram na natação, garantindo aí o 4º lugar no revezamento 4x50. O evento, Luciano, contou com o apoio do Ministério da Defesa, do Ministério do Esporte e de entidades paralímpicas. Os jogos aconteceram no Canadá entre os dias 8 e 16 de fevereiro. Volto com você, Luciano. Valeu, Thaísa. Valeu a disputa lá naquele frio danado do Canadá, né, para ganhar essas medalhas. Vamos seguindo. Carnaval chegando, uma campanha reforça o uso do Disque 100 para proteger crianças durante as festividades. Fique atento. Quem volta com essas informações é Claudimário Carvalho. Durante a folia, o alerta é para a proteção de crianças e adolescentes. A campanha Pule, Brinque, Cuide reforça o uso do Disque 100, canal de denúncias gratuito e anônimo que funciona 24 horas. Lançada pelo Ministério dos Direitos Humanos, a ação alerta para a prevenção da violência contra crianças e adolescentes, além de reforçar a fiscalização do consumo de álcool e drogas por menores. Com materiais informativos espalhados pelo país, o objetivo é conscientizar foliões, pais e responsáveis. O Disque 100 registrou mais de 650 mil denúncias em 2024, sendo 290 mil de violações contra crianças e adolescentes. O Ministério do Turismo também participa da iniciativa e incentiva empresas do setor a aderirem ao Código de Conduta que combate a exploração infantil no turismo. Para denunciar, basta ligar para o 100 ou entrar em contato pelo WhatsApp no DDD 61 no número 99611 0100. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Neste carnaval o amor é um balanceio, respeito e carinho é o que se quer ter. Não deixe o abuso prevalecer. Diz que sim, diz que sim, diz que
Assunto Federal. E como é que tá o tempo aí na sua cidade? Por aqui no centro da capital federal tá derretendo. Vamos saber como é que tá o tempo em todas as regiões do país com o Lademir Filipim. Roda a previsão aí, Zé. Previsão do tempo para esta terça-feira, 18 de fevereiro de 2025. Centro-Oeste. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, terça-feira com tempo nublado e aquela chuvinha fina, caindo sobre a terra vermelha. Na cidade morena, os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 35 graus. A umidade do ar varia de 90% a 30%. Cuiabá, no Mato Grosso, tem céu encoberto e uma leve garoa. Na cidade pantaneira, os termômetros registram mínima de 25 e máxima de 33 graus. A umidade do ar varia de 80% a 40%. Nordeste. Em São Luís do Maranhão, céu nublado e chuvas isoladas pela manhã. Durante a tarde, uma chuvinha fina cai sobre a ilha. Na cidade fundada pelos franceses, a temperatura oscila de 24 a 29 graus. A umidade do ar vai de 100% a 80%. Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte. Assopra velhinhas para comemorar mais um ano de vida, com clima nublado e chuvisco durante todo o dia. Na cidade banhada por lagoas e rios, os termômetros registram mínima de 25 e máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 60% a 95%. Norte. Rio Branco, no Acre, tem céu encoberto com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Na capital cultural da Amazônia, a temperatura mínima é de 22 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar oscila de 100% a 70%. Ipixuna, no Amazonas, celebra aniversário com céu encoberto por muitas nuvens e uma chuvinha fina. Banhada pelo rio Juruá, a cidade apresenta temperatura mínima de 23 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar oscila de 100% a 65%. Sudeste. Na cidade maravilhosa, Rio 40 graus, com sol pela manhã e à tarde. A temperatura mínima é de 23 graus. A umidade do ar vai de 95% a 20%. Sagres, em São Paulo, comemora aniversário com céu encoberto e uma chuvinha miúda. Na cidade banhada pelo rio Canguçu, a temperatura mínima é de 25 e a máxima 34 graus. A umidade do ar oscila de 80% a 50%. Sul. Em Curitiba, Paraná, céu encoberto com pancadas de chuva isoladas. Na cidade conhecida por seus parques e bosques, os termômetros marcam mínima de 20 e máxima de 31 graus. A umidade do ar marca de 100% a 50%. Piratuba, em Santa Catarina, comemora mais um aniversário com céu nublado e uma chuva fraca durante a tarde. No município que guarda o Parque das Águas Termais, a temperatura mínima é de 20 e a máxima 25 graus. A umidade do ar oscila de 90% a 70%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 18 de fevereiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Olha, eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje. Parabéns para Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte, Ipixuna, no Amazonas, Sagres, em São Paulo e Piratuba, em Santa Catarina, que completam mais um ano hoje. É hora de abrir aqui o Comunica BR e ver como é que tá o governo federal chegando aí na sua cidade. Eu ia falar na sua floresta, né? A Nísia Floresta, Rio Grande do Norte, lá é a terra do camarão, sabia? Tem lá o Mirante dos Golfinhos também, uma área bem bonita, turismo garantido ali na região metropolitana de Natal. Nísia Floresta está registrada no mapa do turismo no polo Costa das Dunas e tem 54 empreendimentos registrados lá no Cadastur para trabalhar regularmente nessa área de turismo, né? 13 milhões e 200 mil reais foram contratados em créditos produtivos do setor privado através dos bancos federais. E no ano passado, 626 mil reais foram liberados via Pronamp para os pequenos empreendedores lá de Nísia Floresta. Ipixuna, no Amazonas, olha só, em 2016 era o pior IDH do Brasil. O Índice de Desenvolvimento Humano era 0,324. 9 anos depois, o IDH ainda é bem ruinzinho, é 0,481, muito baixo. Mas está melhorando, tenho que acompanhar isso aí, né? Bom, lá tem 4.800 famílias recebendo o apoio inicial aí do Bolsa Família, R$ 746 em média por mês, R$ 746, isso, claro, depende da formação de cada família, né? 4.800 famílias recebem o Bolsa Família em Ipixuna. Sagres, no interior de São Paulo, aí já é outro lado, né? IDH alto, né? Pouco mais de 2.500 habitantes, interior do estado de São Paulo, área rica, né? Governo federal apoia a saúde mesmo assim no município. Pequenininho o município, 2.500 habitantes, tem uma equipe do Programa Saúde na Família, uma equipe do Programa Brasil Sorridente, uma unidade básica de saúde, 6 agentes comunitários de saúde, 2 agentes de combate a endemias e 3 escolas pactuadas com o Programa Saúde na Escola. Tudo isso custeado pelo governo federal em Sagres. E também tem Piratuba, em Santa Catarina, fazendo aniversário hoje. Lá tem 15 milhões e 500 mil reais liberados para o agronegócio e 21 milhões e 900 mil reais para a agricultura familiar via Pronaf. Isso foi feito aí durante todo o ano de 2024 e a gente está acompanhando aqui o Comunica BR para saber as novidades também de 2025. Você vai ouvir ainda no nosso assunto federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h29. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Momento Entrevista. O programa Elas Exportam impulsiona empreendedoras no mercado internacional. Para saber como é que funciona e como se inscrever para a 4ª edição do programa Elas Exportam, a jornalista do canal Gov, Vanessa Leda, conversou com Janaína Batista Silva. Ela é diretora do Departamento de Promoção de Exportações e Facilitação do Comércio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Roda a entrevista, Zé. Diretor, eu acho que o mais importante é a gente começar falando sobre isso. Não é, o Elas Exportam não é apenas uma ferramenta de capacitação para as mulheres, é uma ferramenta de mudança cultural, né? Para a gente conseguir finalmente colocar de vez a mulher, inserir a mulher empreendedora no mercado internacional. Fala um pouco para a gente sobre isso. É isso mesmo, Vanessa. O Elas Exportam surge em 2023 com a intenção de apoiar aquela máxima de que o lugar da mulher é onde ela quiser. O programa é uma iniciativa transformadora que visa não apenas ampliar a participação feminina no comércio exterior, mas também promover o empoderamento e a capacitação das mulheres para enfrentar os desafios dos mercados globais. E os desafios são muitos, né? Desde garantir que a gente tenha consciência dos efeitos limitantes da nossa cultura, que muitas vezes nos leva a pensar que a gente não deve se sentar em uma mesa de negociação por não ter o inglês perfeito, ou que a gente não deve ir ao banco pedir um empréstimo porque a chance de ter o pedido negado é muito grande por ser uma mulher, ou com receio de que confundam um convite para tomar um café com um parceiro comercial como, né, algo mal visto, enfim. Então o programa vem com esse objetivo de desenvolver competências técnicas e também competências socioemocionais nas participantes, ampliando a visão delas de oportunidades que se colocam no mercado internacional
E, para mim, o aspecto mais importante, a criação de redes de apoio entre essas empresárias para o compartilhamento de informações, de desafios e de oportunidades. Maravilha, estamos na 4ª edição. Eu queria saber, assim, para quem deseja participar, mulher empreendedora, mulher empresária que quer se inscrever, que quer ser selecionada para participar, o que ela deve fazer, diretora? Isso mesmo, Vanessa. A gente tem aberto agora tanto o edital para mentoras quanto para mentoradas, né? Então, no caso das mentoras, que são as empresárias já experientes, a gente tem uma novidade nesse ano, que é a criação de um banco para que o cadastro dessas empresárias aconteça ao longo do ano. Então, aquelas empresárias que desejam contribuir com a sua experiência, contribuir com o programa e que são tão vitais para o sucesso dessa nossa jornada aqui no Elas Exportam, a gente convida essas mulheres a se cadastrarem ao longo do ano. Claro que a gente vai dar um enfoque agora no início para que a gente forme as turmas que vão começar ali por volta de abril. Para ser mentora, as líderes empresariais ou empresárias devem ocupar cargos de direção ou de sociedade em empresas que exportam bens e produtos, bens e serviços próprios. Como eu disse, precisa possuir experiência já comprovada no mercado internacional, ter participado de feiras, enfim, isso a gente tem no edital os critérios elencados certinho. Já as mentoradas devem ser empreendedoras ou líderes empresariais com capacidade de tomada de decisão. A gente pede que elas também atuem em empresas que têm produtos ou serviços com potencial de exportação, e isso pode ser acessado por meio de uma ferramenta que está disponível online, o Acesse o Mundo. A gente coloca ali no edital também o link, caso vocês se interessem. Tem que ter um CNPJ ativo, né? Tem que ter disponibilidade para participar das atividades do programa, acho que isso é o mais importante. A gente preza muito pela hora que é dedicada ali pela mentora ao programa, então a mentorada não pode faltar e não pode atrasar mais do que 15 minutos. Além disso, não pode ter participado de edições anteriores, a gente quer abrir oportunidade para que outras mulheres participem e deve ser maior do que 18 anos. Maravilha, então vai ter capacitação técnica, também experiência prática, né? Que não é só exportar, tem que entender o mercado, o comportamento, né? E também uma coisa interessante é a representatividade, né? Em que o programa está focando para ajudar a trazer cada vez mais mulheres e aumentar a visibilidade delas, diretora? É isso. Acho que nesse ponto as redes que a gente forma são essenciais, né? A gente se ver representada em espaços de poder é algo muito transformador. Então a gente faz questão de exaltar o sucesso das mulheres que já são experientes nessa jornada e que estão atuando em setores não tradicionais, muitas mulheres exportando máquinas pesadas, setores que em geral a gente não associa ao feminino, né? E a gente compartilha essas experiências para mostrar que os desafios existem, mas eles são superáveis e que os benefícios recompensam. Além da preparação do Elas Exportam, né, além de todo esse treinamento que a gente tem, aí a gente oferece capacitações em comércio eletrônico, propriedade intelectual, treinamento de pitch, oratória, né, treinamento financeiro, a autoimagem, zelar pela autoconfiança dessas mulheres numa mesa negociadora. A gente também prepara atividades complementares, e aí eu vou citar um exemplo aqui, eu espero que a gente consiga fazer esse ano também, mas no ano passado a gente levou 20 mulheres, se não me engano, para uma missão comercial ao Chile, e aí elas tiveram a oportunidade de sentar, né, numa mesa de negociação e colocar em prática todo o conhecimento acumulado ao longo das mentorias. A senhora falou agora dessa experiência dessas 20 mulheres no Chile, né, nessa missão comercial muito bacana. E teriam outros exemplos assim de resultados impactantes das edições anteriores, diretora? Temos muitos e a gente fica muito feliz em citar cada um deles. Vou trazer um exemplo ali da missão ao Chile, que a gente teve a Caroline Moraes, do setor de moda, que levou a sua filha de 6 meses para a missão e saiu de lá com vários negócios abertos, tendo levado a sua bebezinha para a mesa negociadora, que é algo que a gente, né, é impensável. Eu faço promoção comercial aqui há pelo menos 12 anos e nunca tinha visto alguém levando o seu bebê para a mesa de negociação. A gente tem também o caso da Fabiana Lopes, que é dona da Matrona, uma empresa de bolsas e acessórios de crochê, e ela conta pra gente que as capacitações do programa permitiram pensar fora da caixa e abrir novas possibilidades no mercado doméstico e no internacional, e ela já está exportando também para estilistas em países parceiros e fez sua primeira exportação para os Estados Unidos recentemente.
A Mônica Veloso também conseguiu estruturar um projeto de internacionalização de sua empresa e firmou uma parceria recente com Portugal. E um outro exemplo fora da caixa que eu costumo citar é o caso da Leandra, que exporta açaí, participou da nossa primeira edição e era uma pessoa que tinha, inclusive, uma certa aversão a falar em público. E no fim do processo do Elas Exportam, ela foi a uma feira organizada pela Apex em Dubai e apresentou seu produto para compradores dos Emirados Árabes, que tem uma diferença cultural gritante. Por vezes, né, mulheres se sentem acanhadas em negociar com homens do mundo árabe. Então, a gente tem aí uma série de exemplos para citar que nos deixam muito felizes. Nossa, são experiências realmente inspiradoras e muito diferentes, como você falou, né? Agora, além de fortalecer essa presença da mulher nesse ambiente ainda um pouco raro, né, de se ver mulheres, você também contribui muito com a economia do país, né? Geração de empregos, desenvolvimento aí do setor produtivo. Conta um pouco pra gente, diretora. Exatamente isso. O Brasil tem batido recordes de exportação ano após ano, né? Em 2024, ano passado, a gente exportou 348 bilhões de dólares, mas a gente sabe que o comércio exterior, por mais que tenha benefícios, né, o comércio exterior ele emprega mais, ele emprega melhor, pensando em nível de escolaridade, e ele remunera melhor os seus empregados. Mas os benefícios do comércio exterior eles estão muito concentrados em poucas empresas, só 1% das nossas empresas exportam, e dessas só 40% são pequenas empresas. E esses 40% exportam menos de 1% do nosso valor exportado. Então, você vê que a concentração é em pouquíssimos atores, né? E são atores de grande porte, são empresas de grande porte que atuam no comércio exterior. A concentração também se dá de forma regional. A gente tem nosso sul-sudeste respondendo por mais de 90% das nossas exportações. Além disso, a gente tem a concentração racial, né? A gente vê poucos negros no ambiente de comércio exterior, principalmente quando você sobe para cargos de direção. E no recorte de gênero, a gente tem o dado de que apenas 14% das empresas que exportam possuem maioria feminina nos seus quadros societários. Esses números que eu estou citando, eles foram levantados pelo Departamento de Estatística aqui do Comércio Exterior e estão disponíveis em estudos na nossa página web. Para quem tiver interesse, né? Esse é nosso interesse desconcentrar os benefícios do comércio exterior, né? Dado esse cenário que eu acabei de citar, a gente gostaria de levar o comércio exterior para mais pequenas empresas, para as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, em termos de raça, né? Para a raça negra, pretos, pardos, indígenas e também, principalmente aqui o recorte delas exportam para as mulheres, né? Então, a gente sabe que a mulher tende a investir mais na sua comunidade, tende a gerar mais benefícios para outras mulheres e aqui o nosso foco do Elas Exportam é trazer mais mulheres para o mercado da exportação. Pois é, a senhora falou dessa página que tem essas informações, inclusive esses estudos, essas estatísticas. Reforça para a gente o site para a mulher que esteja interessada e também aproveita antes da gente terminar para dar um recado para essas mulheres que ainda têm receio de expandir os negócios internacionalmente. Dá um recado para elas e o site onde elas podem achar todas as informações, diretora. Perfeito. Vocês podem buscar no medic.gov.br. Ali a gente tem a página da Secretaria de Comércio Exterior, em que todos esses estudos estão disponíveis. E a gente tem ali também o link para o edital do Elas Exportam. O formulário de inscrição está abrigado no site da Apex, que é a nossa parceira, né? O programa foi todo construído em parceria com a Apex Brasil. E aqui, como recado final, eu só posso encorajá-las a participarem do mercado internacional. Vocês que têm produtos próprios ou serviços próprios, vocês que têm algum diferencial, que veem o potencial de exportação nos seus produtos ou nos seus serviços, participem do programa. A gente realmente tem a confiança de que a gente está construindo aqui um futuro melhor para as mulheres que se engajam no comércio internacional. A gente busca prepará-las com o maior carinho e oferecer às mulheres que participam do programa essa rede de apoio que vai seguir com vocês em toda a jornada, né? Ela não se limita aos 6 meses de participação do programa, ela segue ativa e a gente só vai agregando mais e mais mulheres e construindo um ambiente de acolhimento e de segurança para que a gente possa seguir juntas, né? As inscrições vão até 10 de março para as mentoradas, então, por favor, quem tiver interesse e conseguir identificar um potencial no seu produto, participe com a gente. Ouvimos a entrevista de Janaína Batista Silva, diretora do Departamento de Promoção de Exportações e Facilitação do Comércio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. E o Brasil lidera a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, e destaca a Amazônia como chave para o futuro do clima. Vamos saber mais do boletim COP30 Amazônia. Boletim COP30 Amazônia. Informações da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP30, será realizada em novembro em Belém, no coração da Amazônia. Para explicar melhor as expectativas e desafios da conferência, o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, diz que o evento promete ser um marco nas negociações do clima global. Segundo ele, o Brasil, como país anfitrião, assume um papel central nas discussões sobre desenvolvimento sustentável. Confira alguns trechos da entrevista com o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30 Amazônia. Quais são as principais expectativas para a COP30 em Belém? Há uma expectativa muito grande de que o Brasil tenha uma tradicional liderança na área de negociações de mudança do clima, de meio ambiente, de desenvolvimento sustentável, possa liderar esse grande grupo de países em realmente encontrar respostas para muitas das perguntas que o mundo está se fazendo de como é que nós vamos conseguir combater a mudança do clima. Como o Brasil se prepara para assumir esse papel de liderança em uma COP que tem um foco tão relevante, principalmente no desenvolvimento sustentável, mas em nível global? O Brasil tem algumas vantagens, né? Uma delas é que nós temos uma longa tradição de diplomacia dessa área, ou seja, nós negociamos de maneira muito determinante, mas também tem uma outra dimensão, é que este governo está completamente comprometido com essa agenda. O Brasil tem uma população que recebe muito bem a agenda do desenvolvimento sustentável. Qual a importância de Belém, no estado do Pará, sediar a COP30? Nós temos que lembrar que a Amazônia é um dos maiores símbolos que há no mundo sobre natureza. Muito pouca gente no mundo tem a noção do tamanho da Amazônia. Então, trazer o mundo para a Amazônia vai permitir também mostrar a Amazônia como ela é hoje, que ela é uma solução para o clima. Como a presidência brasileira pretende superar as adversidades geopolíticas e econômicas? E qual a expectativa de entregas para a COP30? O trabalho é muito voltado para encontrarmos aquilo que a gente pode fazer em comum. Fazer esse exercício de encontrar um caminho comum já começa dentro do nosso país, onde existem desafios da riqueza, existem desafios da pobreza. Nós somos tão diversos que é por isso que nós entendemos os outros. Como o Brasil pretende abordar o debate sobre os impactos sociais para a COP30? A questão social, esse governo tem demonstrado de maneira muito clara esse comprometimento, que, aliás, é uma luta histórica, né, do presidente Lula. Então, eu acredito que há uma agenda riquíssima para a gente desenvolver e trabalhar com outros países. Alguns têm uma maior diferença com o Brasil, mas a verdade é que a gente acaba se encontrando em vários elementos sempre. Como mensagem final, o que os brasileiros e brasileiras podem esperar da COP30? Eu acredito que, com a liderança do presidente Lula, nós vamos conseguir usar essa COP para fazer do Brasil um país muito melhor, mas, sobretudo, para fazer do Brasil um país que mostre para o mundo várias soluções, várias direções que, graças à diversidade brasileira, nós podemos oferecer. Com informações da COP30 Amazônia, Leandro Molina e Franciele Barcelos. Boletim COP30 Amazônia, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Assunto Federal. Faltando 15 minutos para as 5 no horário de Brasília, o governo federal retoma o programa Segundo Tempo e inclui Paradesporto. Quem conta essa novidade para a gente é Pedro Rosa. Direto do Planalto. Saiba mais sobre as ações do governo. O Ministério do Esporte retomou o programa Segundo Tempo, agora com a inclusão do Paradesporto, para ampliar o acesso à prática esportiva entre crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade. Já neste primeiro semestre, 5 estados receberão 15 núcleos de atividades, beneficiando cerca de 1.460 pessoas. O projeto busca democratizar o esporte, combater o sedentarismo e promover a inclusão social, priorizando estudantes da rede pública. A ideia é promover a formação da cidadania e melhorar a qualidade de vida, em especial daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social, como afirma o ministro do Esporte, André Fufuca. Estamos dando início
as atividades dos primeiros 15 núcleos do programa Segundo Tempo. E vamos trabalhar para que o PST chegue a todos os estados brasileiros e ajude no desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens. A ideia é promover a formação de cidadania e melhorar a qualidade de vida, em especial daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O programa Segundo Tempo, um dos mais relevantes programas sociais da instituição, que entre 2003 e 2016 beneficiou milhões de pessoas, chega a partir desse primeiro semestre a 5 estados brasileiros, nas vertentes Segundo Tempo Padrão e Segundo Tempo para Desporto. As novas diretrizes do programa incluem a democratização do acesso da população ao esporte e lazer de qualidade, e a diminuição da evasão escolar e universitária, e com o fortalecimento da inclusão e do respeito às questões de gênero, orientação sexual, raça, etnia e religião. De Brasília, Pedro Rosa. Você ouviu Direto do Planalto. Mais investimentos e avanços na indústria naval. O anúncio foi feito pelo presidente Lula em uma cerimônia em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Com 8 novos navios, a Petrobras vai triplicar a capacidade de transporte de gás natural. Vamos saber mais no Boletim Sintonia. Sintonia, uma parceria da Assessoria de Comunicação da Casa Civil da Presidência da República com a agência Rádio Gov. Mais investimentos e avanços na indústria naval. Com 8 novos navios, a Petrobras vai triplicar a capacidade de transporte de gás natural. A licitação, que vai aumentar o número de embarcações da Transpetro de 6 para 14, foi assinada esta semana e faz parte do projeto de renovação e ampliação da frota do sistema Petrobras, que conta com recursos do novo PAC. Até 2029, os novos navios receberão 23 bilhões de reais em investimentos, além de gerar 44 mil novos postos de trabalho. Dentro do eixo petróleo e gás, o novo PAC deve investir mais de 10 bilhões de reais em projetos de gasodutos, escoamento da produção, navios e indústria petroquímica. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou a importância da retomada da indústria naval para o crescimento do país. A nossa ideia de colocar as coisas nacionais, fabricadas pelas nossas empresas, nos nossos navios, na nossa plataforma, na nossa refinaria, é uma missão que a gente vai cumprir a cada dia. Porque nós precisamos ter consciência que um país só será soberano quando o povo tiver orgulho, não só do seu país, daquilo que faz. Quanto mais forte for a Petrobras, mais forte será o Brasil. Momento Serviço. Os pagamentos do Bolsa Família e Auxílio Gás continuam nesta quarta-feira. Agora para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 3. Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta quarta-feira, dia 19, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referente ao mês de fevereiro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 3. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. E olha que legal, o programa Pede Meia Licenciaturas abre cadastro para aprovados em cursos presenciais. Dilson Santa Fé volta com essa informação. Os aprovados em cursos presenciais de licenciatura pelo SISU, ProUni ou FIES podem se inscrever no Pede Meia Licenciaturas até 30 de março.
Para participar, é necessário cadastrar o currículo na plataforma Freire da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. O programa oferece bolsas de R$ 1.050 por mês. Desse valor, R$ 700 podem ser sacados durante o curso, enquanto R$ 350 ficam reservados em uma poupança, liberada após o professor recém-formado ingressar na rede pública de ensino em até 5 anos após a conclusão do curso. As bolsas começaram a ser pagas em 1º de maio e a seleção final será divulgada em 14 de abril. Para 2025, o Ministério da Educação, MEC, disponibilizou até 12 mil bolsas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. E os participantes da segunda etapa do Revalida, atenção, hein? O prazo para recursos sobre resultado preliminar termina hoje. Lucília Araújo explica. O prazo para recursos sobre o resultado preliminar da segunda etapa da Prova de Habilidades Clínicas do Revalida de 2024 foi prorrogado até às 11h59 da noite desta terça-feira, 18 de fevereiro. Os interessados devem apresentar suas argumentações no sistema Revalida. O resultado final, incluindo as devolutivas dos recursos, vai ser divulgado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em 21 de março. O exame é composto por 2 etapas, uma teórica e uma prática, e tem como objetivo revalidar diplomas de medicina obtidos no exterior, avaliando conhecimentos nas principais áreas médicas. Acesse o sistema Revalida pelo revalida.inep.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. E está aberta uma consulta pública sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Quilombola. Contribuições podem ser enviadas até o dia 31 de março pela plataforma Participa Mais Brasil. Gilson Santa Fé. O Ministério da Saúde abriu uma consulta pública sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Quilombola. A iniciativa busca melhorias dos indicadores de saúde e qualidade, garantir atendimento adequado e reduzir desigualdades no Sistema Único de Saúde, SUS. São cerca de 1.400.000 quilombolas no Brasil, distribuídos em aproximadamente 7.000 comunidades e em quase 1.700 municípios, com maior concentração no Nordeste. A proposta de consulta pública foi construída com a participação de entidades governamentais, sociedade civil e especialistas. Qualquer cidadão pode enviar contribuições até o dia 31 de março por meio do questionário Opine Aqui, disponível na plataforma Participa Mais Brasil. Após a consulta, as contribuições vão ser analisadas em uma oficina de sistematização. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Hábitos financeiros saudáveis. Esse é um dos objetivos da Semana Nacional de Educação Financeira, que acontece entre os dias 12 e 18 de maio. Lucília Araújo. A 12ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira, Semana ENEF 2025, já tem data para acontecer, de 12 a 18 de maio. O tema central a ser discutido será a educação financeira para crianças e jovens, preparando a sociedade para escolhas conscientes. A iniciativa conta com a participação de instituições públicas, privadas e da comunidade escolar. O Fórum Brasileiro de Educação Financeira convida organizações de diversos setores a contribuírem com as atividades. O objetivo principal é sensibilizar crianças, adolescentes e jovens de forma direta, destacando a importância de hábitos financeiros saudáveis para o futuro. Instituições interessadas em participar já podem começar a planejar e organizar ações para a Semana ENEF 2025. As informações sobre o cadastramento das iniciativas da agenda oficial do evento serão divulgadas em breve pelo portal gov.br/previdência. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Olá, Mari, boa tarde. Oi, Luciano, boa tarde pra você, pros ouvintes da Rádio Gov. Tem muita coisa importante na Voz do Brasil hoje, viu, Luciano? Conta pra gente aí então, Mari. Olha, vamos começar falando de energia. Hoje à tarde a gente teve uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética, que é um conselho formado por ministros, especialistas, que define toda a política energética do país, e a gente teve muita decisão relevante que a gente vai trazer na Voz do Brasil num bate-papo com o Nazi Brum logo mais. Ele vai explicar direitinho essas decisões, mas o Brasil está entrando basicamente em alguns fóruns internacionais importantes relacionados à energia. Um deles é na Agência Internacional de Energia Renovável, e o outro é uma carta de cooperação dos países produtores de petróleo. E tudo isso tem muito a ver com o nosso cotidiano, tem a ver com quanto custa a energia para a gente, com o tipo de energia que nós vamos consumir. Também houve uma decisão do CNPE sobre a adição de biodiesel no diesel, né? Uhum. Hoje a gente tem 14% de biodiesel no diesel brasileiro, né? Vai aumentar? Os caminhoneiros que estão por aí nas estradas nos ouvindo, né, Luciano, eles sabem. A previsão era aumentar agora para 15%, mas o governo decidiu segurar um pouco esse aumento, porque isso tem um impacto no preço do frete e no preço dos alimentos, e a gente vai trazer essa explicação logo mais também. Afinal de contas, o biodiesel é produzido principalmente a partir de soja, então tem esse impacto. Então o governo decidiu segurar um pouco por conta do preço dos alimentos. Mas a gente vai explicar tudo isso melhor hoje à noite. E a gente vai ter também, Luciano, meu tempo tá correndo, hein? A gente vai falar também com a secretária adjunta de produtos de defesa. Deixa eu pegar o nome dela aqui certinho. Luciano, a gente vai falar sobre a missão 6 da Nova Indústria Brasil, que é justamente voltada para produtos de defesa. Uhum. e que vai fomentar aí uma nova indústria no país. A gente vai ter essa entrevista logo mais na Voz do Brasil às 7 da noite, Luciano. Combinado. Para todas as rádios do país estaremos juntos, hein? É isso, já. Valeu. Mariana Jungmann, obrigado. E agora uma última notícia. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou agora há pouco a Aliança Nacional de Combate a Fraudes Bancárias Digitais. A aliança é fruto de um acordo de cooperação que já tinha sido firmado em agosto do ano passado entre o Ministério e a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN. O esforço para combater esse tipo de crime conta com a adesão de várias entidades. Na prática, segundo o governo, a aliança vai coibir golpes telefônicos, venda de dados bancários, envio de boletos falsos, além de proteger cartões de débito e crédito. Mais detalhes você encontra no nosso portal radiogov.ebc.com.br. A secretária que vem aqui conversar com a gente na Voz do Brasil, a secretária adjunta de Produtos de Defesa, é a Juliana Larenas. Ao vivo, na Voz do Brasil, a partir das 7 horas da noite, para todas as emissoras de rádio do Brasil. E estamos chegando ao fim do nosso Assunto Federal. Prometendo voltar amanhã às 4 horas da tarde e esperando você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.